Olá pessoal, hoje, 19 de fevereiro de 2021, estamos aqui na Associação dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro com o Dr. Luiz Magalhães, seu presidente, e o Dr. Roque Z, advogado, professor universitário, jurista, que ambos pretendem emitir opinião sobre o que vem acontecendo. Dr. Luiz. Pois é, pessoal, estamos passando por um caso muito grave. Está um grande impasse entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Isso é sério, traz várias consequências para o país e existe aí também o problema da interferência de um poder sobre o outro. E os nossos associados mandaram algumas perguntas para que a associação responda. E essas perguntas eu gostaria que o Dr. Roque Z respondesse, que é o nosso jurista, professor de Direito Universitário, professor de Direito Constitucional, e está aqui pronto para responder essas perguntas. Então eu gostaria de perguntar, em nome de todos os associados, ao professor Roque Z, se foi legal a prisão em flagrante, tendo em vista que após o momento da gravação, a gravação se perpetua pelo tempo, se seria o momento da gravação ou após a gravação a prisão em flagrante? Ô, doutor Luiz Magalhães, eu agradeço aqui a oportunidade de falarmos desse caso. A situação não é grave, é gravíssima. Não há que se falar em flagrante, até porque houve um mandato. Eu dei aula de direito constitucional e muitas vezes eu sempre aprendi que não existe mandado de prisão para prisão em flagrante. Aí já está o primeiro erro. Segundo erro, o artigo 53 da Constituição, ele fala que deputados e senadores são invioláveis em palavras, opiniões e votos. Acabou! Mas mais grave ainda, o artigo 53, parágrafo 2º, ele é mais explícito, porque ele diz: desde a expedição do diploma do parlamentar, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. O ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente tipificou um novo crime na Constituição Federal. Isso é inaceitável. Por que, doutor Edson, doutor Luiz Magalhães? Esse crime não existe. Só para se ter uma ideia, então vai ser crime permanente? A situação é gravíssima. E o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, tem o dever jurídico, mesmo com a votação unânime do STF, de liberar, soltar o deputado, pois o artigo 53, parágrafo 2º, é claríssimo, não pode acontecer. Eu acho o seguinte, nós temos sim que tomar algumas medidas, doutor Luiz. Agora eu gostaria de perguntar o seguinte, doutor Roque. Na época, o então deputado federal, Vadir Damor, disse que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal, assim como o José Dirceu também falou a mesma coisa. O que o senhor acha dessa não punição ao José Dirceu e o doutor Vadir Damor, que no caso era deputado federal, não ter sido punido por essas consequências? Olha, eu acho que existe sim uma ação tendenciosa quando se fala em membros, em pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. Isso é muito grave. Mais grave ainda quando parte do Supremo Tribunal. Eu gostaria de falar duas coisas aqui. O Supremo Tribunal Federal, os ministros devem limitar-se unicamente à sua função judicante. A partir do momento que os ministros começam a fazer declarações sobre a política nacional, eles passam a ser membros, pessoas vulneráveis a críticas. E isso é normal numa democracia. Isso foi dito na época que o próprio ministro Alexandre de Moraes esteve no Congresso Nacional para ser referendado ministro.
Ele mesmo fala isso, ele como professor de direito constitucional, onde eu li os seus livros, e hoje eu não posso ler mais, porque tudo que ele falou não vale mais nada. Hoje ele como ministro, só para se ter uma ideia, a decisão do ministro cria um novo crime no ordenamento jurídico. Agora, eu gostaria de falar mais uma coisa. Doutor Luiz Magalhães, doutor Edson, ele que é o presidente da Associação dos Advogados, deve estar estarrecido com essa decisão do Supremo, mas mais estarrecido ainda com a declaração de um membro político que hoje preside a OAB Nacional, o doutor Felipe Santa Cruz, que ontem se manifestou, parece que foi na revista Veja, e foi totalmente favorável a essa discrepância inconstitucional, inadmissível. Isso não se sustenta, isso é muito grave. Agora, eu gostaria de saber se isso traz insegurança jurídica para o país, doutor. Traz. E você me perguntou, eu acabei me esquecendo. A situação é o seguinte: isso traz insegurança para o país no nosso ordenamento jurídico e ainda enfrenta também um problema gravíssimo. Afeta, sim, o desenvolvimento e a nossa economia. Isso é muito perigoso, sim. Pois é, doutor Roque. Terminamos aqui a nossa entrevista aqui. Eu gostaria de agradecer a todos em nome da AERJ, Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer o doutor Érico, doutor Roque. Gostaria que fizesse as colocações finais, doutor Roque. A única coisa que eu coloco é o seguinte: nós temos que tomar uma providência. E a única providência que nós podemos tomar, a única, é ingressar ainda hoje com a ação que nós estamos preparando, que é o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se todos concordam aqui, mas é isso que nós estamos fazendo e concluindo esta ação de impeachment ainda hoje. Entendeu, doutor Luiz e doutor Edson? Obrigado, então, a todos. Tá? Até a próxima.